noite a todos, a paz eterna do Senhor possa tomar os vossos corações. É com muito entusiasmo que eu venho dizer a você que nossa campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família chegou na sua terceira semana. Espero vê-los em nossos cultos e também na escola bíblica, onde também estamos abordando assuntos sobre a família. Essa terceira semana estudaremos esse tema geral, relacionamento conjugal. A família começa com o relacionamento entre um homem e uma mulher. Eles se unem através das bênçãos de um casamento, acreditando que tudo vai dar certo e que serão felizes para sempre. No entanto, sabemos quando duas pessoas diferentes, que não se conhecem o bastante para resolver suas dificuldades, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama e compartilhando tudo em suas vidas, vão surgir novidades e nem sempre essas novidades são positivas. Sem dúvida, muitas das dificuldades enfrentadas são porque falta sabedoria das duas partes e as crises passam a ser constantes. Então, o caminho mais fácil é pensar em desistir. Aparecem, então, muitas feridas, a falta de entendimento e o relacionamento começa a ficar pesado demais. Aquilo que começou como a realização de um sonho, agora se torna pesadelo e toda a família sofre. Quero convidar você a pensar em outra solução antes de pensar em desistir. Pense na importância da oração. Lembre-se que a nossa luta não é um contra o outro. A Bíblia revela. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Como a família tem sido atacada de diversas formas, a nossa atitude deve ser de defesa e ataque nessa batalha. Quero lhe chamar a atenção para dois tipos de oração nestes casos. Primeiro, temos que aprender a colocar em prática a oração de defesa. A melhor forma de defender sua família é crescer na intimidade com Deus. Orar nos leva a permanecer na presença de Cristo. Se vivermos uma vida de profunda comunhão com Deus, teremos vitória e o poder do Espírito Santo para enfrentar os ataques do inimigo contra a nossa família. O diabo não tem medo de nós. Ele foge da glória e do poder de Deus. E quando estamos em permanente comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele fugirá de nós porque estamos envolvidos pela glória do Senhor. É o que está escrito. Vejam, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Para o diabo fugir de você, é necessário você permanecer em sujeição a Deus. Debaixo da influência do Espírito Santo, a nossa maior defesa não está em nossa força ou nosso poder, e sim na força e no poder de Deus. Quantas famílias estavam destruídas e foram restauradas por causa da oração persistente de uma mãe, de um pai ou de uma esposa? A oração bloqueia o poder do inimigo e invoca o poder de Deus. O segundo tipo de oração que desejo que coloque em prática é a oração de ataque. Há momentos que a oração precisa ser um clamor a Deus, exatamente quando estamos no meio de um conflito familiar. Satanás é astuto e sempre tentará uma oportunidade para entrar no meio de nossa família, trazendo conflitos, desconfiança, ciúme, desentendimento. Ao invés de alimentar estes sentimentos nocivos e carnais, gerando confusão e acúmulo de ódios, amarguras, gritarias ou confusão, clame, combata, jejue pela sua família. Existem momentos que não adiantam mais diálogos, discutir relação ou ficar repetindo sermões intermináveis para os filhos. Clame, isso mesmo. Quando as discussões ou diálogos, a sabedoria humana, tudo que você podia fazer falharem, entre em guerra contra o inimigo comum da família. Repreenda em espírito e no poder que há em Cristo Jesus toda e qualquer situação que venha minar a segurança de sua família. Mas faça isso com sabedoria, sem alardes. Recorde-se que o poder da repreensão não está no grito mais alto ou mais baixo, e sim na força e no poder do Senhor, que dá aos seus servos toda autoridade sobre toda ação demoníaca.
é o que revelam as Escrituras. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Outro fato que tem causado danos ao relacionamento conjugal e familiar são as finanças no casamento mal administrada. Esse assunto é por demais importante. Há um livro que eu gostaria de indicá-los com o seguinte título: Até que o dinheiro nos separe. Está aí um dos maiores motivos de conflito na família: dinheiro. Na verdade, não é o dinheiro em si, e sim como a família lida com ele. É preciso conhecer os princípios de Deus para saber lidar com o dinheiro. O dinheiro é necessário para uma vida digna e confortável, materialmente falando, mas ele deve servir aos que o possuem. O problema é quando o dinheiro se torna seu Senhor, seu Deus. Vejam isso, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Vamos apresentar aqui 5 dos inúmeros princípios bíblicos sobre finanças. Primeiro princípio bíblico: faça um orçamento doméstico com seu cônjuge. Orçamento significa planejar gastos de acordo com a renda familiar. Quando as regras do jogo são conhecidas por todos os membros da família, fica mais fácil superar dificuldades financeiras. Veja o seguinte texto bíblico que fundamenta esse princípio: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem o suficiente para acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos o que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Lucas 14, 28, 30. Segundo princípio: seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Não se trata de dar dinheiro pura e simplesmente. A entrega do dízimo é parte do culto a Deus. Cultuar é doação. Doação de nossa vida, de nosso tempo, de nossos recursos, enfim, é doação do nosso melhor. Quando há manifestação de culto na entrega do dízimo, o resultado surpreende. Veja o que acontece: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Malaquias 3:10. Vamos ao terceiro princípio bíblico: não peça dinheiro emprestado. Se você for equilibrado no seu orçamento, jamais terá de tomar dinheiro emprestado. Tomar dinheiro emprestado significa basicamente 2 acontecimentos: ou você se descontrolou nos gastos, ou algo inesperado ocorreu. As duas coisas demonstram falta de planejamento. A Bíblia diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. O quarto princípio bíblico sobre finanças: uma vez endividado, faça planos para liquidar. Quando se há dívidas, o mais importante a fazer é não contrair mais nenhuma dívida. Peça a todos os membros da família que colaborem no corte das despesas e faça ajustes com os credores. As dívidas trazem preocupações, e quando elas ficam fora de controle, toda a família sofre e se torna um ponto de conflito. A Bíblia recomenda: não devam coisa alguma a ninguém, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem que cumprir a lei. Romanos 13:8. E por fim, o quinto princípio bíblico sobre finanças: diga não às compras desnecessárias. Comprar sem necessidade pode ser uma enfermidade emocional chamada compulsão. Procure um especialista para fazer o diagnóstico e trate logo disso. Inúmeros crentes, até dedicados à igreja, têm sofrido com essa enfermidade. Comprar descontroladamente é uma maneira do devorador atacar as finanças da família. Portanto, pode ser uma causa espiritual também. Feche todas as possibilidades do inimigo devorar suas finanças. E aprenda a conviver com a escassez, se necessário. Vejam o que diz a palavra de Deus: tendo, porém, o que comer e com que vestir, estaremos com isso contentes.
1 Timóteo 6,8. Um outro princípio fundamental para o relacionamento conjugal e familiar é o perdão. No ambiente familiar é onde mais há possibilidade de acontecer feridas. Afinal, quanto mais juntos estão um grupo familiar, mais chance de decepções. O perdão foi estabelecido por Deus exatamente para anular o peso de uma decepção. As decepções da vida têm provocado enfermidade na alma. Não há cura dessas feridas sem a aplicação do perdão. A Bíblia explica como devemos nos comportar de maneira geral nos nossos relacionamentos. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão é tão necessário para um relacionamento sadio quanto a nossa fé para a salvação. Devemos perdoar a quem nos fere como condição para recebermos o perdão de Deus. Está escrito, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6, de 14 a 15. Reconhecemos que nem é sempre fácil perdoar. Mais ainda, é quase sempre difícil perdoar. Se você deseja perdoar e não consegue, seja claro diante de Deus. Declare que você quer perdoar e não está conseguindo, e Deus o ajudará. As mais nocivas enfermidades da alma não são as decepções causadas por nossos queridos familiares, e sim a raiz de amargura encravada no coração por falta de perdão. Quero encerrar esta reflexão citando o texto bíblico a seguir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 14 a 15. Concluindo, agora entre vocês, mais uma vez, discutam esses assuntos aqui abordados, relembrando que é muito importante a opinião de cada um de vocês. Avalie se o que está acontecendo hoje com as famílias não tem sido a ausência dos princípios de Deus no coração do homem que Ele mesmo criou. Até a próxima semana, quando continuaremos com as nossas reflexões sobre a família. Que Deus abençoe a todos.